Fala galera, estamos começando mais um Pode Tudo, um podcast itinerante, podcast que vai até você. A gente vai até o nosso convidado para conversar com ele. E aqui hoje eu estou como meu próprio convidado, como convidado do podcast, que vocês vêm acompanhando aí. Antes, uma explicação, né, lógico. No Instagram a gente tem uma outra divisão de episódios. Lá a gente faz uma reedição do episódio maior para transformar eles em episódios menores, porque a plataforma não permite um tempo maior do que 3 minutos, então assim a gente acaba divulgando lá de uma maneira diferente que aqui. Então as pessoas até me perguntaram, porque lá no Instagram já tem 4 episódios, mas não são episódios menores que foram transformados em 1, 2, 3 e 4. Então a contagem é essa. E no YouTube a gente está entrando na fase de gravação desse terceiro episódio, que possivelmente, se a edição perceber que vai precisar de um episódio, de ser dividido, de dividir o episódio, desculpe, então a gente vai fazer 2 episódios. Então aqui a contagem é outra. Possivelmente a gente vai gravar esse terceiro. De repente, se ele gerar mais um, aí então a gente vai ao 4 aqui no YouTube. No Instagram a gente já está parado no 4, porém todos pertencentes a essa primeira temporada, né? A gente começou o podcast hoje com uma canção do Lulu Santos que eu gosto muito, que é Aquilo. E a jornada, eu acho que da minha vida aí começou tudo com esse instrumento que está aqui. Em 1974 eu ganhei um primeiro violão. Acho que foi o primeiro violão que eu ganhei em toda a minha vida. Eu ganhei no Natal de 1974. Mas o interessante, o paradoxal disso é que quando meu pai me deu esse violão de presente de Natal, eu não esperava, eu nem sabia que eu gostava de violão nem de música. Eu fui descobrir após esse presente, que daí eu comecei a frequentar a aula de violão e tudo mais, e aí eu fui descobrir esse grande instrumento que me acompanha até hoje. Então a jornada minha começa lá em 1974 com o violão. E é estranho dizer isso, por quê? Porque tinha um brinquedo chamado Autorama, e o Autorama era o brinquedo que acho que era o mais vendido do momento, porque as crianças eram um brinquedo de corrida, de carrinho e tudo mais, e você acelerava aqui, para muitos talvez nem conheça, mas os mais velhos possivelmente conhecem o que eu estou falando, e eu estava com aquela impressão que eu ia ganhar o Autorama de presente de Natal, mas não foi isso que aconteceu. Aí veio uma caixotona assim, era uma caixa grande, né, para caber o violão deitadinho assim. E aí ele veio com aquela surpresa e eu abri a caixa, era o violão. Aí, fazer o quê, né? Presente não se discute, né? Presente a gente aceita e tá tudo ótimo, né? Mas a intenção do meu pai sempre foi me colocar numa aula, que ele adora violão, né? Até hoje ele pede as mesmas músicas que eu tocava naquele período. Então a partir dali eu fui aprender violão. E o meu primeiro professor era engraçado, que eu ia na casa dele, aí tinha uma varanda na casa dele que ele tinha um monte de cachorro. Daí os cachorros ficavam todos deitados ali na varanda, enquanto a gente sentava ali e ele dava aula, né? Mas foram as primeiras instruções assim, que eu tive de violão. Eu tinha uma música, se eu não me engano foi hoje eu acordei com saudade de você. Peguei aquela foto que você me ofertou, sentei naquele banco da pracinha só porque, e por aí vai. Depois eu comecei a aprender os acordes e enfim. Aí mais tarde eu comecei a ter aula num lugar que era em roda, assim. As pessoas sentavam em roda e daí o professor ia passando assim um pouquinho em cada aluno ali e a gente ia absorvendo como podia, né? Aí eu estava aprendendo no violão popular, né? Então a gente sempre tinha essa coisa de pegar as músicas que estavam mais tocando e aprender para tocar e tal, que era também o que eu gostei de fazer, né? Já que eu estava com o violão, tinha ganho violão, comecei a aprender, gostei, e então eu comecei a me interessar mais pela parte de harmonia dos acordes, e cantar e tocar, né? E aí teve um período mais para frente, quando eu fui morar no interior de São Paulo, estou no interior de São Paulo e Mato Grosso, né? Quando eu fui morar no interior do estado de São Paulo, eu entrei numa escola de música chamada Conservatório de Música Santa Cecília, que era na cidade de Pernambucos, no interior de São Paulo. E ali eu comecei a ter algumas instruções de violão clássico, eu comecei a aprender a ler partitura, né? Fiz 1 ano, 2 anos, acho que até uns 3 anos de violão clássico.
E aquilo me deu um argumento até maior depois para eu entender toda a parte harmônica do violão, de sétimas, nonas, e, enfim, estudar campo harmônico e tudo mais. Então, acho que de lá para cá, se eu tivesse parado e não tivesse aceito a opinião do meu pai, né, olha, meu filho, vai estudar violão, eu quero que você aprenda e coisa e tal. Então, o nome desse episódio até tem a ver com a opinião, né, dos outros vicia, né? Porque tem opiniões que te trazem coisas boas, né? Tem opiniões que não. Né, tem muita opinião que soa mais como uma crítica assim, muito agressiva, muito destrutiva, né? Mas quando uma opinião é dada de uma parte da tua família, principalmente pai, mãe, são opiniões assim, que na visão deles aquilo vai te fazer bem. Então eu acho legal você respeitar e conversar sobre o aceite ou não dessa opinião, que as pessoas têm cabeças diferentes, né? Claro que a gente, depois que a gente vai entendendo isso e vai ficando mais velho, ficando mais maduro, a gente acaba tendo um diálogo um pouco mais aberto, né? Acontece com todo mundo, com os pais, dizer, não, pai, isso aí não é para mim, ou mãe, isso aqui eu não gosto, eu não vou fazer, e, enfim. Mas se eu tivesse parado ali, na minha própria opinião, por exemplo, de, não vou querer, eu quero o brinquedo, eu não teria chegado até esse podcast, né? Porque você fazer qualquer coisa hoje exige uma paciência e exige uma boa vontade muito grande. Se você tem uma vontade de fazer um podcast como eu tenho, eu estava com essa vontade de fazer esse podcast, para conversar com as pessoas e tudo mais, você tem que ter muito boa vontade, você tem que ter uma persistência, você tem que inventar uma maneira de fazer aquilo para aquilo acontecer. Então, muitas vezes você vai ouvir de muitas pessoas, não faça, ou isso aí é difícil, isso aí não leva a nada e tudo mais. Pode não levar a nada, mas talvez seja aquilo que você quer fazer, que vai te dar prazer, vai te dar alegria de fazer, enfim, conversar com as pessoas. Então eu fiz esse podcast em cima também das minhas próprias convicções de que isso era o que eu queria fazer e estou fazendo, né? Aí mais tarde, essa coisa da música, mais tarde, quando eu estava entrando, depois eu fui estudar, quando a gente veio para o Paraná, eu fui estudar na Universidade Federal do Paraná, e então eu fui fazer engenharia, né, civil, me formei lá e tal. E durante esse processo eu também trabalhava, e trabalhava à noite num banco aqui da capital. E a música apareceu, ela não apareceu, ela continuou comigo, até hoje a música está comigo, né? Então, eu tive a minha primeira banda se chamava Esparadrapo, até teve um cara de uma rádio que uma vez brincou, falou assim, Esparadrapo é a banda que tampa qualquer buraquinho, né? É uma brincadeira legal e tal, mas não era, talvez a banda fosse tão pequena que era só um buraquinho mesmo que ela podia tampar, mas foi a primeira experiência que eu tive com banda, foi a Esparadrapo, eram três, era tipo um power trio, isso lá nos idos de 1980 e poucos, porque o rock nacional estava, né, estourando e tudo mais, estavam sendo lançados diversos artistas nacionais, como o Lulu Santos, com Tempos Modernos, a Brites, o Traje a Rigor, os Paralamas, enfim, tantos outros, né, daquela década ali. Então a impressão que eu tenho é que toda essa galera acabou influenciando muito o meu modo de tocar, o meu gosto musical, né, enfim. É claro que tem períodos que você vai evoluindo um pouco mais no instrumento, seja o violão, ou seja piano, saxofone. Eu também fiz aula de sax, depois eu vou contar essa para vocês. E então a gente vai evoluindo e você vai pegando outros nomes, né? Você vai ampliando um pouco o gênero musical que você vai tocando, né? É legal, porque isso te dá um conhecimento que, para quem está na música, sabe que isso aí é fundamental, você ter um conhecimento amplo de vários artistas, de várias canções, de vários tipos de música, porque isso te prepara, e depois, realmente, depois se você se torna um compositor, por exemplo, você acaba sendo influenciado por essas fontes que você bebeu durante a sua trajetória. Então depois eu fui, depois do rock nacional, eu tive a opção de ir para MPB, fui estudar Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, enfim, e comecei a tocar em bar. Ali pelos idos de 1988, 89, eu fui convidado para integrar uma banda chamada, que a gente deu o nome de Paralelo 68, né? A banda não tinha esse nome, então era um quinteto, né? Era bateria, guitarra, baixo, teclado e vocal.
e éramos em 5, mas a pegada lá era a música autoral, né? Então o Paralelo 68 já veio com essa coisa de fazer música autoral, né? Então a gente tocou em muitos lugares aqui em Curitiba e fizemos vários festivais, participamos de vários eventos, assim, e foi uma coisa que durou um bom tempo. Mais tarde, com a faculdade ali quase terminando a faculdade e tudo mais, aí teve um hiato assim, eu com a música, daí deixei a música e fui fazer outras coisas. Então fui para a vida que eu tinha escolhido, a faculdade que eu tinha escolhido, né, de engenharia civil. Então fui trabalhar e acabei também indo para a vida acadêmica logo depois. Fui dar aula de física, de matemática e acabou que foi um trajeto bem dinâmico, assim. Eu nunca tive essa coisa de ter medo, de achar que eu vou recomeçar e vou fazer algo novo e vou ficar com medo, não. Por isso que até muitas situações que eu vivi, se eu tivesse ido pela cabeça de muitas pessoas, eu não tinha feito a metade das coisas que eu fiz, né? A gente acaba tendo que escolher, né? Então você vai deixando algumas coisas de lado, vai fazendo outras, mas por uma questão de que a vida te apresenta determinadas circunstâncias, você tem que optar, né, por uma coisa ou por outra. Então você acaba optando por aquilo que está mais próximo de você e que te convém mais naquele período, e você vai em frente. O que não pode é parar. Você tem que continuar fazendo o teu caminho, né? Você disse que não sabe sim, mas também não tem certeza que sim. Quer saber se é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão. Um fato curioso que eu me lembro, que quando a gente foi tocar ali no Largo da Ordem, a gente foi fazer uma festa com o Paralelo 68 lá. E tinha uma galera da faculdade que acompanhava a gente. Então tinha muitos amigos até hoje. Pessoal que desse tempo aí, tem muitos amigos que a gente mantém próximo, né? Que eu mantenho próximo, né? Então eles iam. E como a gente só tocava música própria, né, para atrair um público, é porque ou eles gostavam muito, que era o caso, eles gostavam muito, mas eles também gostavam muito da gente, né? E eles iam nesses locais ver a gente tocar, né? E a gente tinha colocado naquele período uma música do Kid Abelha, que eu acho que era Fixação, né? Era Fixação. E não, era Por Que Não Eu? Era Por Que Não Eu, música, né? E a música começava por quando ela cai no sofá, sofá away. Quando ela cai no sofá, sofá away. Minha beça na cabeça, eu que sei. Por aí vai. E aí tinha um cara que ia nos shows, que era muito engraçado. Aí ele começava a gritar: Michael, por que não eu, Michael, por que não eu? E cara, vocês devem estar pensando: Michael, mas da onde Michael, cara? Não é que o meu cabelo era enrolado. E eu tinha eu era cabeludo, gente. Então eu tinha o cabelo todo enrolado, e aí a galera começou a me chamar de Michael Jackson na faculdade. Eu não tinha a menor intenção de parecer com o Michael Jackson, embora não é uma questão, mas era até engraçado, porque onde eu ia, ninguém me chamava de Kleber, quase, era tudo Michael. Então nesses shows também, sabe, era um negócio bem engraçado, porque o pessoal chamava pelo apelido, sabe. E esse cara sempre estava, o Paulinho, ele sempre estava. E era uma galera que acompanhou, assim, durante um bom tempo, essa trajetória da música, sabe. E aí o tempo passou e a música ficou um pouco... eu fiquei um pouco afastado da música e tudo. Fui fazer outras coisas e construir uma carreira dentro da engenharia também, né. E por 15 anos eu fui engenheiro avaliador, então trabalhava com avaliação de imóveis e tudo mais. E eu fui dar aula, depois
dentro de uma das instituições, eu também fui convidado para escrever uma apostila de física. Foi a primeira experiência que eu tive assim, escrevendo algo, né, mais técnico, assim. Então, também é uma coisa que, se eu fosse pelo que falavam que era difícil escrever, pelo que diziam que era um trabalho muito técnico, que eu ia ter que pesquisar muita coisa e tudo mais, eu também não teria feito, né? Então, assim, durante a trajetória, eu acho que eu segui o caminho que eu tinha que seguir, sabe? Muitas coisas que vieram a mim vieram através de oportunidades que me deram, às quais eu sou muito grato, né? Eram pessoas que eram alinhadas com as coisas que eu também pensava e sentia. Então, essas coisas acabaram me ajudando muito durante o caminho, sabe? Eu acho que quando você está buscando um espaço, o espaço ele tem que ser construído, sabe? Nada vem assim de graça, né? Eu acho que o que você tem que fazer é sempre buscar aquilo que se alinha contigo e tocar em frente. Você não pode ter medo, sabe? Se for para começar do zero, cada vez que você começa do zero, aquilo te dá um frescor tão grande, pelo menos eu sinto assim, né? É muito interessante, né? Mas aí teve uma fase mais, assim, profissional, que eu posso dizer, que foi pós o Paralelo 68, lá pelo final dos anos de, acho que 97, 98, por aí. Aí eu comecei a tocar na noite de forma mais intensa, cobri a minha semana tocando de segunda a segunda, toquei em muitos bares aqui em Curitiba, né? Que foi onde eu comecei a buscar uma maneira de sobreviver da música, né? E por um bom período eu consegui esse objetivo. Eu fui buscar bares para tocar e acabei encontrando gente que me deu a oportunidade de mostrar o trabalho, e acabei com uma agenda. Naquele período a agenda era bem extensa, bem boa, assim, cobria a semana toda, e foi um período bastante interessante, assim, dentro da música. Então, me lembro que uma vez, nem tudo são flores também, né? Então a gente tem que contar algumas, são situações inusitadas, assim, que acontecem com a gente, que você não espera, mas acaba acontecendo. Eu estava saindo do bar, eu tocava ali acho que era o Café Curitibano, uma rua aqui em Curitiba chamada Coronel Lucídio. Ali tem, até hoje tem vários locais ali para você fazer um happy hour, sair à noite ali, então é um lugar bem legal, assim. E eu tinha acabado de tocar e tô indo embora para casa, e peguei meu violão, coloquei ele no case e tal, e tô saindo e passando por trás do bar, ali numa rua de trás. Eu fui assaltado, cara. Putz, cara, fui assaltado ali, cara. E os caras chegaram em mim, eu não podia olhar para trás, porque os caras colocaram algo aqui na minha cintura, eu não sabia o que estava acontecendo. E é claro que eu não vou reagir, né? Não sou besta, né, cara? Eu ainda gosto de viver, graças a Deus. E levaram todo o meu dinheiro, cara. Todo o meu cachê levaram, cara. Levaram todo o meu cachê. Era o cachê do aluguel daquela semana e tudo mais. Aí, o que eu fiz? Eu voltei pro bar onde eu tocava. Aí falei com um amigo meu lá, que ele era o dono junto com mais dois, né? Falei, cara, fui assaltado, cara. Você não vai acreditar. Você tá brincando? Eu fui assaltado agora, cara. Aqui atrás, cara, na rua do bar aqui, na rua de trás aqui. Ele falou, não, fica aí. E aí eu expliquei pra ele, né, que eu não tinha grana, cara, pra pagar meu aluguel aquela semana, e, pô, fiquei naquela onda pô, o que eu vou fazer, né, cara? E aí, ele falou, não, eu te dou mais umas datas essa semana aí, e a gente dá um jeito aí de você ganhar esse cachê de novo, e fica tranquilo quanto a isso. E naquela semana eu acabei também pegando agenda em outro bar que eu tocava aqui, que aqui eu tocava muito no Hermes Bar, tocava no Café Curitibano, toquei em vários shoppings de happy hour, assim, de Curitiba, né? Teve um projeto grandioso, assim, que foi feito pelo Paquito, que era diretor do TUC, Teatro Universitário de Curitiba, que daí rolou no Guairão. Foi a primeira vez que eu toquei no Guairão, né? E a única também, mas foi uma oportunidade incrível, assim, eu tocava em bar, né? E teve um projeto que eles fizeram chamado Show da Cidade. Então eu fui convidado para, entre outros artistas, eles convidaram alguns artistas locais para fazer parte desse evento, eu acabei tocando lá. Mas, menino, daí
aquela semana foi uma semana assim incrível, porque aquilo me levou a outro lugar, né? Porque acabou que eu refiz minha agenda, fui tocar em outros lugares e acabou que as coisas aconteceram assim, não como mágica, mas assim, devido a muitas amizades, assim, né? As amizades que a gente faz, assim, elas são bem importantes, assim, na nossa caminhada, porque tem amigos que eles vêm e conhecem a gente, gostam da gente e acabam tendo isso como algo muito é, honesto, assim, muito espontâneo de ajudar você e te dar essas oportunidades todas que a gente acaba tendo, né? Por isso que naquele período eu tocava em muitos lugares, então muita gente me conhecia e tal, e foi bastante interessante. Mas o podcast, o Pode Tudo, nasceu, então eu venho desde lá, essa coisa da música, ela me trouxe até o podcast, né? Então eu sempre gostei muito de criar coisas, né? Principalmente nesses últimos 5, 6 anos aí, de 2019 para cá, eu fiz muita coisa assim, que eu criei bastante coisa assim para as redes sociais. E então, durante a pandemia, principalmente que a gente teve um período de lockdown, né? A gente ficou sem poder sair, sem poder falar com as pessoas, sem, enfim. Então, aí veio aquele monte de lives que os artistas, as bandas todas estavam se reunindo para fazer live, porque as pessoas não podiam estar ali, né, presentes, curtindo, e foi um momento fundamental, assim, que a arte e a cultura tiveram muita importância para trazer um pouco de alívio, né, naquele período, até chegar a vacina, né, enfim, foi algo assim que foi fundamental, né, a música como um todo, não só a música, mas todas as vertentes da arte, elas estiveram com todo mundo, assim, propondo novas formas de se comunicar, mesmo que à distância, para levar um pouco de alívio, alegria, entretenimento, né, entretenimento para as pessoas, né, que foi um período bem, bem denso. Aí dentro disso, eu comecei a aprender ukulele, daí eu fiquei encantado com o instrumento, né, e comecei a aprender, eu não sei se ele está afinado, está afinado, tá um pouquinho desafinado. E comecei a fazer uma série com o ukulele, né? E a série se chamava As Primeiras Notas de um Aprendiz de Ukulele. Então a ideia foi gravar, né? Eu gravava trechos curtos de músicas lá da década de 80, principalmente focado no pop nacional, né, no pop rock nacional, editava aquilo em um videozinho curto de 30 segundos, fazia uma menção do artista que estava sendo homenageado, né, e colocava o arroba do artista ali, e postava no Instagram. E teve um período que a plataforma do Instagram eles não permitiam um vídeo muito longo, né? Tinha um outro canal chamado IGTV, onde a plataforma permitia um tempo mais longo, né? Mas a ideia não era nem o vídeo longo, não. Era trabalhar com a ideia de que o vídeo ia ser curto mesmo, eram 30 segundos, essa era a ideia, né? E então peguei vários artistas e gravei. Foram 30 e poucos vídeos que no final do projeto eu acabei gravando, e com milhares de visualizações, retornos bem generosos assim de alguns artistas que assistiram aos vídeos e não deixavam de prestar um carinho ali embaixo no comentário, uma curtida ou um comentáriozinho curto, né? Então foi bem legal assim. Um dos primeiros a comentar um dos vídeos que eu fiz foi a Blitz, que eu tinha gravado a Dois Passos do Paraíso, e eles fizeram um comentáriozinho curto, mas foi um comentário que me deixou muito feliz, assim, né, uma palminha, né, um agrado, assim, que me fez muito bem naquele período, sabe. Depois tiveram outros artistas, né, que também aconteceu deles verem, porque eu marcava eles, né, e acabou que eles iam lá e deixavam um carinho ali para mim, e aquilo me fazia muito bem, né. Então, assim, eu sempre gostei de aprender as coisas, sabe? Então, mais uma vez, esse ponto da opinião, quando você está a fim de fazer uma coisa, vai e faça. Não de uma maneira, não que isso seja arrogante, tá? Não é nada disso. Mas se você tem uma vontade de fazer algo,
vai lá, aprenda, faça, porque a gente não pode contar com a opinião alheia, sabe? A opinião dos outros às vezes vicia a gente, sabe? Até porque você fica muito inseguro. Tudo que você vai fazer você tem que pedir uma opinião, ou me parece que gera uma dependência, sabe? Ela tanto pode ser boa como pode ser muito prejudicial, né, para você, né? É, eu acredito que quanto mais independente você for e quanto mais assim seguro você for de ter as suas próprias ideias e levar ela adiante, eu acho que é uma coisa que vai te dar muito prazer assim depois de um tempo, sabe? Quando você olha pelo retrovisor e vê sua trajetória e fala, puxa, se não tivesse feito, se tivesse ido na ideia daquele ou daquele outro, eu não teria feito. Então isso é muito importante, porque essas coisas assim, eu aprendi o ukulele, eu fui aprender sem nunca ter pego nesse instrumento, né? E não é igual o cavaquinho, não é igual, a afinação não é igual, né? A distribuição das cordas não são as mesmas notas ali distribuídas, né? O ukulele são cordas de nylon, no cavaco já são cordas de aço, né? Então, tem coisas que você tem que experimentar, né? No final do ano passado, não foi no começo desse, daí eu me interessei por aprender teclado. E eu não toco esses instrumentos assim, digamos, de maneira com aquele virtuosismo. Não, é mais assim uma sensação de que eu estou aprendendo algo novo, sabe? É mais por isso mesmo, é para meu próprio prazer, assim, de conhecer outro instrumento que não seja o violão, sabe? Porque o violão, ele já me basta, né? Mas essa coisa de aprender me levou para esses outros instrumentos por uma conta própria, né? Eu quis fazer, né? Então, nesse período de 5, 6 anos para cá, teve esse projeto do ukulele, foi muito bem sucedido. Depois, eu fiz um projeto chamado 55. O projeto 55 era um projeto voltado assim, eu pegava alguns assuntos da física e, e gravava alguns vídeos, compilava alguns vídeos para explicar determinadas situações que a física poderia dar um sentido para aquilo. E, e foram 4 ou 5 episódios também, tudo diante da impossibilidade de você sair, conversar e tudo, e eu, com aquela coisa de querer criar, eu fui criar. Criei o 55, que foi um período assim bem bacana também, porque eram vídeos por exemplo, eu peguei uma cabine de um Boeing, assim, fiz uma simulação, eu estava dentro de um Boeing e daí eu acabei, era como se eu estivesse dentro do Boeing e a pista e tal, e eu explicava qual era o procedimento ali e como a física estava vinculada àquilo que estava acontecendo ali, enfim, velocidade de decolagem e tudo mais. Então eu vinculava alguns assuntos da física e eu criava esses vídeos como uma maneira de aproximar o assunto das pessoas, né? Já que física não é um assunto que a gente tem tanta identidade, assim, então para você chegar nas pessoas, você tem que criar alguma maneira de você tornar aquilo mais comum, mais fácil, com um acesso mais rápido, né? Para que as pessoas tenham uma ideia. O cara não vai sair formado em física vendo um vídeo de 2 minutos, é claro que não. Mas é uma curiosidade que muitas vezes torna interessante, sabe? A ideia de você assistir o vídeo, né? É. Aí depois, mais tarde, eu fiz um projeto chamado Eu Não Sou um Popstar. Esse Eu Não Sou um Popstar era um programa em que eu não aparecia. Não é como o Pode Tudo. No Pode Tudo, vocês já viram os episódios aí que estão no YouTube, dessa primeira fase aí. Eu fico de frente com o meu convidado. Até, aliás, o Pode Tudo é um podcast itinerante, né? Então, eu vou até a casa da pessoa, se preferir, né? Ou eles podem vir aqui, né, no espaço, né, do Pode Tudo. E é um espaço modesto, em que eu também criei isso aqui por uma coisa assim de curiosidade e tal. Então aqui, vocês não estão vendo daí, mas aqui tem 2 softbox ligados aqui, para iluminar aqui. Aqui atrás, isso aqui é TNT, né? Cor preta, isso aqui é uma espécie de uma espuma que eu tinha de um sofazinho que eu tinha pintado, coloquei aqui, almofada, a mesma coisa. E aquilo ali é um quadro que eu pintei há muitos anos atrás, daí eu trouxe ele para cá para fazer deixar o layout do lugar um pouco mais, digamos, elegante.
Aí, esse Eu Não Sou um Popstar, eu não aparecia. Eu conversava com a pessoa e só o convidado aparecia. E também a ideia sempre foi buscar visibilidade para pessoas comuns e que tem pessoas maravilhosas que fazem trabalhos maravilhosos que as pessoas não conhecem, né? E isso é o que tornou essa trajetória tão bacana, assim, porque essa visibilidade para mim sempre foi, não é a busca da fama, não é a busca de sucesso, não é isso. É, 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 é mais por uma condição assim, olha como tem gente bacana, assim, como tem gente maravilhosa em qualquer lugar que você vá. Você certamente é um cara maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa, certamente a sua história merece um episódio de podcast, por que não? Falar das suas conquistas, das suas aventuras, das coisas que deram errado, das coisas que deram certo, mas sem a vaidade, sabe? Sem aquela coisa de você querer ser o que não é. É você falar de você, cara. Né? Eu estou falando aqui de mim, de coisas que eu vivi. Então, eu não tenho esse negócio assim de, eu sou o apresentador. Não é isso. Até que nesse Eu Não Sou um Popstar, a opção minha foi mesmo ficar atrás. E tudo gravado no celular. Eu estou gravando num celular, tem um celular aqui, depois eu vou compilar as imagens, tem outra câmera lá, né, que também é de um outro celular que está lá. E vou dar um tchauzinho, depois vocês sabem que eu tô, que eu tô falando, né, disso. Mas é a primeira vez que eu estou falando isso publicamente, né? As pessoas não sabem, né? Mas elas veem a situação pronta e às vezes não sabem, né? E muitos não sabem, né? Eu tenho amigos que sabem, os convidados sabem, né? Os meus amigos sabem, né? Eu tenho muitos amigos que me acompanham, que vêm aqui e olham o vídeo, assistem o vídeo, mandam mensagens para mim pelo próprio WhatsApp ou comentam, né, no próprio vídeo. Eu fico super lisonjeado com isso, né? Então, esse Eu Não Sou um Popstar era algo parecido com o que a gente faz hoje, com uma outra pegada, né? Hoje, o podcast é frente a frente e é itinerante, e no período que eu fiz o Eu Não Sou um Popstar, eu gravava aqui, então, não necessariamente nesse ambiente, né? Em outro espaço aqui da minha casa, então, mas eu não aparecia, era só os convidados, né? E naquele período eu convidei uma professora de educação física, convidei 2 músicos da cidade, aqui, o Fernando Vieira participou, foi o episódio de estreia do Fernando Vieira, depois acho que veio o Álvaro Santos, que recentemente eu entrevistei ele aqui no Pode Tudo. O Álvaro Santos é meu amigo de longa data, então ele sempre que eu falo de algum projeto nesse sentido, ele sempre ele gosta de participar, e eu sempre faço questão de convidar ele. Então ele já participou desse lá em 2020, eu acho que o projeto é de 2020, 2021. E o Daio Baroni foi um outro músico que eu entrevistei aqui da capital, bem conhecido também, o Daio, um querido. E a Cassie Marker, que foi a professora que eu entrevistei. Então, naquele período, eu fiz esse projeto aconteceu dessa maneira. Mas eu não aparecia, né? Aí, mais tarde, quando a gente vem chegando mais perto do... E você vê, é isso que eu digo. Se a gente colocar essas dificuldades e esperar o momento perfeito, né? Você não vai fazer, né? Você tem que fazer com as ferramentas que você tem, sabe? Você tem que colocar o teu plano em ação, cara. Né? Você pode ter uma brilhante ideia, mas se você não coloca em ação, você simplesmente vai engavetar ela, né? E eu sempre fui de ter uma ideia, quando eu coloco ela em prática, quando eu posso colocá-la em prática, eu não espero a perfeição, né? Eu não espero ter um estúdio todo glamuroso. Não, eu vou construindo aos poucos, né? Nossa, se essa infraestrutura que eu tenho hoje aqui para fazer esse episódio agora com vocês aqui, é uma estrutura que eu jamais imaginei que iria ter algum dia, né? Eu sabia que ela ia chegar, mas eu não tinha a ideia ainda na cabeça, sabe? Mas hoje tem a luz, tem um espaço para sentar, tem um layout para ficar um fundo neutro, enfim. Mas eu gravei, Eu Não Sou um Popstar, a pessoa sentava na minha frente, eu ficava com a câmera
celular voltado para a pessoa, na vertical, porque foi tudo feito com o Instagram, então era na vertical somente, não era a tela deitada, como está sendo gravado agora para o YouTube, né? Para ir de encontro àquilo que a plataforma tem como formato padrão, né? Mas era um celular voltado para a pessoa e eu ficava fazendo as perguntas por trás depois fazia a edição e né? Jogava na plataforma. Então, se você ficar esperando tudo ficar perfeito, você vai engavetar muita coisa boa, às vezes, muita ideia legal que você tem, sabe? Então eu coloco sempre em prática toda vez que eu tenho uma ideia e que eu acho que ela pode principalmente me dar prazer em fazer, eu vou lá e faço. Eu não tenho essa de ficar esperando o momento perfeito para poder fazer, porque, né, as coisas acontecem, né? Então você vai caminhando de acordo com aquilo que você vai evoluindo, as coisas vão até aparecendo. Aparece a luz, aparece uma outra coisa que você precisa, um microfone melhor. Eu gravo com um microfone de lapela. Né? Se vocês verem um episódio, os episódios que estão aqui já no Pode Tudo, vocês vão ver que é microfone de lapela, não é aquele microfone todo requintado, que é padrão, né, do podcast. Não, porque o meu momento é esse momento, do microfone de lapela. Mas eu não vou esperar para ter um microfone todo lindo e maravilhoso para fazer a minha ideia acontecer. Né? Então, mais uma vez eu digo assim, se você for pela opinião, você não tem um microfone igual, você não tem um estúdio preparado. Cara, não, eu não tenho, mas eu vou fazer. E é isso essa é a mensagem que eu sempre deixo, né? Que, faça. Agora eu estou num período de escrever muito. E eu comecei a escrever, fazer alguns e-books, né? E comecei de um tempo para cá, acho que no final de 2024, talvez começo de 2025, eu venho produzindo alguns e-books, né? O e-book é legal, o livro digital ele tem essa facilidade hoje, né, de você poder ler no seu celular, né? É algo assim que é curtinho, muitas vezes você tem bons assuntos ali para ler. Você pode ler viajando, você pode ler na tua cama, onde você estiver, você pode abrir ali. E, por enquanto, esses e-books eu coloquei numa determinada plataforma, mas depois eu percebi que era mais fácil chegar nas pessoas que pudessem querer ler, eu disponibilizando o link para elas ou mandando diretamente para elas. Né? Então, eu acabei mandando esses e-books para alguns amigos e tal, e deixei um link disponível, né, para baixar. Então, mas assim, são e-books que tem um que conta um pouco da minha trajetória nesse vidão por aí, né, desde o período que eu até fui pintor de parede, que eu fui para a calçada vender espetinho, que eu me formei em engenharia, que eu fui músico e tudo mais, tudo de uma maneira assim, acho que o subtítulo é O Homem Ponte, para mostrar de uma maneira positiva que você sempre pode estar recomeçando, que tudo tem uma solução e que tudo dá certo quando você tem essa coragem de fazer as coisas acontecerem, né? E então eu fiz um e-book voltado para isso, depois eu escrevi um e-book voltado para a área técnica, que fala sobre análise de matrícula para financiamento de imóveis e coisa e tal. Eu sou formado eu também sou corretor de imóveis, né? Então eu acabei escrevendo um e-book voltado para a matrícula, vinculado ao trabalho que eu faço sobre avaliação de imóveis, então eu acabei fazendo um e-book voltado para a análise da matrícula, né? Como você analisa a matrícula do registro imóvel do que você quer, do que você precisar, né? Depois tem um e-book de matemática, recentemente eu lancei um de matemática básica, está disponível lá no meu Instagram. No Instagram tá lá disponível o link do de matemática, porque eu também, né, faço essa coisa, também dou aula, né, de matemática, então muitos alunos têm assim, uma necessidade de rever a matéria, então para facilitar eu fiz um e-book de matemática básica, e para ofertar para eles, mandar para eles como uma forma de ter um acesso rápido a algumas coisinhas que pode ter esquecido, ou até para gente que não conhece também, né? Para quem está começando na matemática básica, as crianças de 5º ano até o 9º ano, é uma boa ferramenta, tem exercícios, enfim.
Mas essa coisa da escrita tem vindo mais forte agora. Agora eu já estou produzindo um outro, que em breve vocês vão saber, por enquanto é surpresa. Eu não posso dizer aqui, porque ele está sendo editado ainda e eu estou revendo alguns pontos do texto, né? Mas logo vocês vão saber. Então eu estou indo, acho que, para o meu quinto e-book, que é uma coisa que eu gosto muito também de fazer. Escrever é um negócio que me dá muito prazer também. Escrever sobre tudo, né? Escrever sobre qualquer assunto filosófico, assunto poesia, enfim, eu gosto de escrever as coisas, assim, pensamentos, reflexões, são coisas que me atraem bastante, né? E, de certa forma, acho que a minha trajetória é um pouco... o violão acabou que me trouxe até aqui, sabe? Então, hoje, eu digo que eu estou muito feliz de estar fazendo esse bate-papo aqui com você, porque é algo assim que, para mim, soa como uma coisa natural, sabe? Tanta gente me conhece de longe, e tanta gente não me conhece nem de longe, nem de perto, né? E, enfim, e como eu estou aqui, aparecendo aqui no Pode Tudo Podcast, né? Como um apresentador, eu acho que é legal o cara que está vindo aqui visitar os vídeos que a gente tem gravado, saber quem é o cara que tá ali entrevistando o outro, né? É interessante isso, porque isso torna a coisa mais próxima também, mais humana, né? E cara comum que busca criar coisas para fazer com que as pessoas conversem, reflitam, troquem ideias, quem sabe deixar uma semente de esperança, uma semente de positividade, de boa vontade, de paz, né, de amor a si próprio, principalmente a si próprio, né, amor a si próprio. Quando você começa a acreditar nas coisas que você quer fazer, isso é amor próprio. E eu, é claro que eu podendo ser um agente que possa transmitir isso, né, dessa positividade, você acreditar no que você tem de potencial, eu vou fazer. Certamente eu vou fazer, porque eu me sinto bem fazendo isso. E a gente está terminando e é bom saber que tem pessoas que torcem pelo sucesso do canal, né? Do Pode Tudo. É bom saber que eu tenho amigos que me acompanham, é bom saber que tem gente chegando, é bom saber que você admira algum ponto da minha trajetória, é bom saber que a vida, ela nunca deixou que eu tivesse nenhum receio de fazer as coisas que eu acredito. Talvez tem momentos que você, conforme eu disse no começo, né, você tenha que escolher, né, você tenha que optar por fazer algumas coisas em detrimento de outras. Mas, de qualquer forma, eu tenho muita gratidão a todos que me assistem aqui agora, tenho muita gratidão aos que não me assistem, e tenho muita gratidão por muitas pessoas que eu sei que estão comigo. E, enfim, deixar um forte abraço para todos vocês. Foi assim, fantástico conversar com vocês e espero que eu possa ter deixado uma mensagem legal para vocês aí, e espero que tenham gostado dos trechinhos de músicas que eu deixei aqui. O programa não é um programa musical, embora eu não larguei meu violão o tempo todo, né? Isso assim é um negócio que enfim, a gente fica com essa impressão de que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. Até breve, a gente se vê. Tchau.